Acompanhe agora Momento Catequético com o Cardeal Dom Paulo César Costa. Amados e amadas de Deus, nesta quarta-feira, escutemos a palavra de Deus que quer iluminar a nossa vida e formar o nosso coração de discípulos missionários. A palavra de Deus de hoje coloca diante de nós um texto tirado do capítulo 7 do Evangelho de São Lucas, dos versículos de 31 a 35. Naquele tempo disse Jesus: com quem hei de comparar os homens desta geração? Com quem eles se parecem? São como crianças que se sentam nas praças, se dirigem aos colegas dizendo: tocamos flautas para vós e não dançastes, fizemos lamentações e não chorastes. Pois veio João Batista, que não comia pão nem bebia vinho, e vós dissestes: ele está com o demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e vós dizeis: ele é um comilão e beberrão, amigo dos publicanos e dos pecadores. Mas a sabedoria foi justificada por todos os seus filhos. Amados e amadas de Deus, em que contexto Jesus faz esta afirmação? Ele está falando antes de João Batista, do acolhimento feito a João Batista e também, claro, do acolhimento feito a ele. Antes, no versículo 30, o texto diz: mas os fariseus e os legistas rejeitaram o desígnio que Deus tinha a seu respeito, não se fazendo batizar por ele, quer dizer, não se fizeram batizar por João Batista. Então, fariseus e aqui mestres da lei rejeitam o desígnio de Deus manifestado através de João Batista. E aí, neste contexto que diz Jesus: com quem hei de comparar os homens desta geração? Quer dizer, com que compararei esta minha geração? Jesus está falando, claro, aqui da geração do tempo de João Batista, da sua geração. Com que hei de comparar os homens desta geração? Com quem eles se parecem? São como crianças que se sentam nas praças, se dirigem aos colegas dizendo: tocamos flautas para vós e não dançastes, fizemos lamentações e não chorastes. Amados e amadas de Deus, se percebermos bem, Jesus está falando aqui do descompasso. Tocamos flauta para vós e não dançastes. Ao tocar flauta, deveria corresponder o dançar. Fizemos lamentações e não chorastes. Ao fazer lamentações, se deveria corresponder o chorar. Jesus está dizendo que, Jesus está falando que do descompasso da sua geração. A sua geração criou um descompasso. Por isso não reconheceu João Batista, por isso não reconhece Jesus, por isso não acolheu João Batista, por isso não acolhe Jesus. Por quê? Porque vive deste descompasso, não consegue perceber o que está acontecendo e não consegue responder ao que está acontecendo na história, naquele momento, o que está acontecendo no meio dos homens, com a presença de João Batista primeiro, depois com a presença de Jesus. E Jesus continua: pois veio João Batista, que não comia pão nem bebia vinho, e vós dissestes: ele está com o demônio. Quer dizer, João Batista que é uma seta, e vocês dizem o quê? Ao invés de perceberem aquilo que Deus está fazendo nele, ao invés de perceberem que João é verdadeiramente um homem de Deus, vocês dizem o quê? Ele está com um demônio. Não percebem a ação de Deus em João Batista. É preferível dizer que ele está com um demônio. Descompasso. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, vós dizeis: ele é um comilão e beberrão, amigo dos publicanos e dos pecadores. João é uma seta, dizem: ele está com o demônio. O Filho do Homem, que come e bebe, dizem que comilão e beberrão, amigo dos publicanos e dos pecadores. Não reconhecem, amados e amadas de Deus, não são capazes de perceber a ação de Deus.
não são capazes de perceber a ação de Deus em João Batista, não são capazes de perceber a ação de Deus no Filho do Homem, não são capazes de perceber aquilo que Deus está fazendo através de Jesus, no Filho do Homem, que se faz próximo dos pecadores, se faz próximo das pessoas, porque deve conduzi-las a Deus, deve conduzi-las ao reino de Deus. E o Evangelho se conclui, Jesus dizendo, mas a sabedoria foi justificada por todos os seus filhos. Quer dizer, aqueles que são filhos da sabedoria justificam a sabedoria. Aqueles que são filhos da sabedoria reconhecem a sabedoria, reconhecem João Batista, reconhecem Jesus. Acolhem João Batista, acolhem Jesus. Quer dizer, são capazes de perceber a ação de Deus, a ação de Deus que está se dando na história, que se deu através de João Batista, que está se dando através de Jesus. Amados e amadas de Deus, que esta palavra de Deus nos ajude também a percebermos a ação de Deus no hoje da história. Deus que vai se dando a nós através da palavra, através do irmão, o Senhor que vai nos alimentando através da Eucaristia, o Senhor que vai nos interpelando hoje, no hoje concreto da nossa história. Que essa palavra de Deus nos ajude a sairmos do descompasso, que essa palavra de Deus nos ajude a acolhermos, a sermos verdadeiros discípulos do reino, acolhendo Jesus que vai se dando a nós, que vai nos interpelando, que vai nos falando no hoje da história. Que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.